Pai, obrigada, Senhor, pela Tua casa, obrigado pelos Teus filhos, obrigada pelo sim que eles deram ao Senhor, no seu coração, pela entrega, pela ousadia, pela fé dos pastores dessa casa. Obrigada por todos que vieram aqui hoje à tarde, Pai, para receber mais do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para este tempo sobre a vida de cada um que está aqui. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor fique à vontade, Espírito Santo de Deus, para glorificar mais uma vez o nome do Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Amém, Deus. Amém, queridos. Eu me chamo Juliana Ferron, eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul. Tem algum gaúcho aí, queridos, perdido? Não? Não? Só eu mesmo. Tá bom, já estou marcando presença. E eu trouxe uma palavra para você hoje, que é algo profundo que o Senhor tem falado comigo no último ano. O Senhor tem me dado algumas palavras a respeito dos 12 atributos de governo do Senhor. 12 atributos de governo. 12 modos de viver da maneira de Deus aqui na terra. E nesse ano passado, o Senhor me entregou 2 palavras já a respeito dos 12 atributos. E hoje eu quero compartilhar com você o 3º atributo. O nome da mensagem de hoje é: não pare no seu testemunho. Não pare no seu testemunho. A palavra de Deus fala em Apocalipse 1:6, um versículo curto. A palavra de Deus diz assim: o Senhor nos constituiu, nos fez reis e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. O Senhor nos constituiu, Ele nos fez reis e sacerdotes para andarmos em modo governo. Um rei não anda no modo escravo, não anda no modo cativo, mas anda no modo de domínio, de governo. Você entende isso, querido? Ele não está sujeito a ordens desse mundo, mas ele é aquele que determina as coisas, aquele que põe ordem nas coisas. Não aquele que vive em modo de escravidão. Mas nós, queridos, mesmo depois de sermos salvos e nos batizarmos, né, de vivermos em comunhão, muitos de nós permanecemos com hábitos e comportamentos no modo cativeiro. E o Senhor nos chama para um tempo, para uma vida de governo, que é desapegar daquilo que um dia nós fomos, talvez daquilo que um dia fizeram conosco, daquilo que um dia nós vivemos, para entrar num novo patamar, para entrar numa nova estação, de maneira intencional. Mas para isso precisa de uma ruptura, numa identidade que não funciona mais para esse tempo. Não funciona mais para você viver as coisas que você tem pedido em oração para Deus. Porque Deus não vai entregar bênçãos, heranças, presentes e promessas para um modo de funcionamento escravo. Deus não compartilha herança com escravos, mas com filhos. Eu vivi no modo escravidão por 30 anos, eu me converti com 30 anos. Até os 30 anos eu vivi na homossexualidade. Vivi por 13 anos na homossexualidade, no último ano vivi como transgênero. Isso já tem 12 anos, tem 12 anos que eu me converti. E quando eu vim para a igreja, no período do meu aniversário, há 12 anos atrás mais ou menos, eu estava usando drogas, usava cocaína, era viciada em álcool, drogas, cigarro, era líder de um grupo de pessoas, promovia eventos para o público LGBT, vivia no modo ativismo e pregava que as pessoas nasciam homossexuais. E tudo aquilo que Satanás me dizia que havia alívio, que havia consolo, que havia paz, que havia alegria, em todas as coisas eu me entregava e com muita força. E chegou então a semana do meu aniversário, há 12, 13 anos atrás, mais ou menos, quando eu me converti. E eu falei para o Senhor, né? Eu disse: olha, eu nem sei se você existe, Deus. A questão é que eu não tenho mais para onde ir. Eu estou casada com uma mulher. Tudo aquilo que a minha alma tem sede, eu vou lá e faço nível hard. Eu não economizo no pecado. E não tem mais para onde ir. E agora Satanás está me oferecendo talvez a última saída, que é
o suicídio. Só que suicídio não é saída, porque nada se resolve na morte. Tudo que tem para resolver se resolve em vida. Percebe a mentira, queridos? Eu falei, Senhor, eu nem sei se você existe, mas se você existe eu vou te dar uma chance. O nível de soberba da pessoa achando que ela dá chance para Deus. Miserável. Eu falei, eu vou ir naquela igrejinha daqueles malucos, aqueles idiotas, aqueles doidos que passam aqui na frente de casa com aquele externo pega-pinto. Conhece aquele externo, pastor? Aquele externo embalado a vácuo. Justo aqui, curto, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de caça-sapo no banhado. Passa aqui com 10 filhos, aquela Bíblia surrada embaixo do braço. Uma cara de que não sabe nem o português direito. E Deus falou no meu coração, mas ele tem paz, você não tem. Falei, toma, podia dormir sem essa. Eu falei, ok, eu vou ir para a igreja. Eu vou te dar uns 2 meses, Senhor. Se tiver que funcionar, funcione, mas eu não vou largar o meu lixo, porque é tudo que eu sou. Muitas vezes as nossas mentiras, elas nos sustentam, mas chega uma hora que o Senhor nos chama para uma transição de identidade, uma mudança de identidade, porque o pecado cansa, queridos. Uma vida dupla cansa, uma vida sem propósito cansa, e bate na porta de todo mundo um dia. E eu fui para aquela igrejinha que tinha 17, 18 membros, 4 era a minha família, o resto era parente do pastor. E o pastor começou o culto e ele começou a falar assim, drento, problema, bicicleta. E eu começava a me contorcer no banco e falando, o que esse cara que não sabe nem o português tem para me ensinar? Né? E Deus mais uma vez falou no meu coração, se você fosse tão esperta, você não estava aqui pedindo a morte, cala a boca. Em 2 meses, não precisou de 2 meses, queridos. No primeiro culto, as escamas dos meus olhos caíram e eu já vi quanto tempo eu havia perdido. Porque não há propósito no pecado. Não há propósito na mentira. Em todos os dias eu precisava dar manutenção para a minha mentira. Apostando, gastando, investindo em algo que não sustentava mais. E o Senhor estava me chamando para um confronto daquilo que um dia eu fui, para tudo aquilo que Ele tinha de novo para a minha vida. Mas, assim como eu, talvez você também não foi ensinado, quando criança, a viver no modo grandeza, a viver no modo realeza, a viver no modo de importância. Então você também talvez tenha a sua identidade insegura enquanto filha de Deus, filho de Deus, reis e sacerdotes, que é esse lugar de governo. Porque nós não fomos criados, queridos, para esse lugar. Nós temos mais facilidade em nos identificar como fracassados e insignificantes do que como filhos merecedores. Estou errada? Mas quando nós andamos nesse modo, escravidão ou cativeiro, todos aqueles que estão ao nosso redor são atingidos por isso também. Assim como quando você entra numa cultura de governo, todos são beneficiados, a sua família, o seu trabalho, a sua vida, ela muda completamente. Porque você mudou, você se apropriou de algo que Deus já liberou para você, porque a palavra diz que Ele nos constituiu, já está liberado, Ele já te fez. A palavra de Deus diz em Esther 4,14, que é sobre o texto que eu quero discorrer. Fala o seguinte, Esther 4,14. Quando Mardoqueu ou Mordecai, tio de Esther, manda um recado para ela. Todos aqui conhecem a história de Esther, certo? Não preciso ler toda, né? A passagem. Amém. Gente, eu não queria tomar no bico porque eu estou aprendendo a ser realeza, mas não imagine no teu íntimo, Mardoqueu está falando para Esther. Não imagine você, Esther, no seu íntimo. Porque agora você está no palácio, você escapará. Só você dentre todos os judeus. Porque se de todo modo você se calar nesse tempo, socorro e livramento virá da parte de Deus para todos os judeus. Mas saiba que você e a sua casa perecerão. Será que não foi para um tempo como esse que você chegou a este lugar, que você chegou ao reino? Vou contextualizar aqui para aqueles que não conhecem muito bem o livro de Esther. O livro de Esther conta a história do povo hebreu, do povo judeu, que foi sentenciado à morte por Amã, primeiro-ministro do rei Assuero. A história começa mais ou menos quando o rei persa, o rei Assuero,
ele faz um banquete, faz uma festa e convida a sua rainha, Vasti, para apresentar a ela sua beleza para os outros príncipes. E a rainha se nega a participar do banquete. O rei então ficou furioso, pediu conselhos aos seus sábios. E os sábios falaram: olha, se você mantiver ela como rainha, ela está dando exemplo para todas as outras mulheres, de que mulher faz o que quer na casa do rei, e todas as outras farão a mesma coisa. Então é melhor destituir ela do que manter ela em desobediência. Então o rei destituiu a rainha Vasti e fez um concurso nas 127 províncias do reinado persa, onde aproximadamente 1.500 mulheres participaram do concurso. O rei cria um concurso de beleza e a jovem mais bela, mais formosa, se tornaria rainha. As jovens mais bonitas foram escolhidas. Esther, então, que na época ainda se chamava Hadassa, esta era a sua identidade. Hadassa foi para o palácio. Essa identidade foi para um lugar de governo. Entretanto, mesmo depois de ela ter ido para o palácio, ela se mantém obediente ao seu tio, Mardoqueu. Eu não sei se você conhece uma lei chamada Lei do Momento Oportuno, de John Maxwell, uma das 25 irrefutáveis leis da liderança. E o autor fala a respeito dessa chave. Ele conta a história de Esther, que ela agiu no momento oportuno, porque existe um cronograma divino. E quando Deus precisar, se é que Ele precisa, mas Ele vai acionar os reis, os seus filhos, para o momento oportuno, para que a sua provisão chegue até onde o Senhor quer que chegue. E ele fala sobre a história de Esther, para contextualizar isso. Nós estamos vivendo, queridos, momentos de oportunidades, momentos especiais, que nós precisamos pedir discernimento de Deus para sermos instruídos, conduzidos pela voz do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um sentido. Ou seja, toda voz que chega ao seu ouvido, ela quer te dar um modo de governo. Existe a voz do medo, existe a voz do fracasso, existe a voz da tristeza, da murmuração, existe a voz de ficar quieto, encolhido, dentro da sua caverna, atrás de uma montanha, que ali é um lugar sem risco, ali é um lugar onde ninguém vai tocar em você. Mas existe a voz do Espírito Santo de Deus, que é a voz que diz que Ele nos deu o espírito de coragem, de poder e de equilíbrio no espírito. Todas as vozes têm um sentido e todas elas querem te guiar. Qual voz você está familiarizado desde a infância? Qual voz caminha com você e que faz parte das suas escolhas? É a voz do avanço? É a voz do movimento? É a voz da coragem? Ou é a voz da passividade, da autopreservação do homem moderno, que se esconde atrás de uma maquiagem covarde, dizendo que paz a qualquer custo? Paz a qualquer custo não é bíblico. Fazendo uma introdução aqui, está dando para entender? Você está aí? A história de Esther, ela é muito mais do que um livro de intrigas no palácio. É um livro sobre a providência de Deus no momento oportuno. Só que para isso alguém tem que se mexer. Providência de Deus significa que Deus está cuidando de você antes que o problema bata na sua porta. Deus está fazendo por você coisas que você não pode fazer por você. Essa é a providência de Deus. É Deus trazendo socorro e livramento antes de você necessitar. É a providência de Deus ali agindo para o povo dele, para o povo hebreu, através da vida de uma escrava. Nós queremos a providência de Deus através de um Pix. Talvez o povo aqui hebreu estava esperando a providência através de uma feminista cristã. Se é que existe feminista cristã, né? Quem me provar na Bíblia que existe feminista cristã, eu viro feminista cristã. Porque justiça na injustiça não existe. Justiça é Cristo quem nos justifica diante de Deus. Justiça através de movimento de rancor, de ódio. Nem vou começar, pastor. Eu tenho tanto ranço que eu vou ficar uma hora falando, querido.
movimento movido ao rancor. Talvez o povo hebreu esperava uma rainha, então, a justiceira, né, que ia chegar lá, ia botar ordem, ia conduzir o rei na sedução, para fazer o que precisava para o povo judeu. Sei lá o que o povo estava esperando, mas a providência de Deus vem através de uma escrava. Por que escrava? Porque ela vivia em modo exílio. O povo judeu vivia exilado, escravo, escravizado. Esther era órfã. O que pode vir de uma pessoa tão fragilizada na sua identidade? Você apostaria numa pessoa assim? Não, você ia dizer, isso aí não vai dar em nada. Porque a gente analisa demais os métodos de Deus, né? Para nos trazer providência. Talvez o Senhor não consiga entrar, muitas vezes, na nossa programação, nas nossas vidas, porque a gente analisa demais. A gente questiona demais os métodos de Deus para me salvar. O que Moisés fez para... Ele orou para ser salvo no rio Nilo, queridos? Não, a providência de Deus já estava movimentando o inimigo para salvar Moisés. O inimigo ia sustentar Moisés. Deus é engraçado. A providência de Deus está aqui nesses dias de conferência, está sobre esta igreja, restaurando vidas, restaurando identidades, resolvendo problemas que o seu braço não consegue resolver, que você não pode lidar, que você não consegue suportar, entrando onde você não consegue entrar, porque Ele está constantemente trabalhando para aqueles que nele esperam. Esther era a providência de Deus entrando em cena. Ela vai para o palácio, uma menina órfã, com uma identidade ferida, vulnerabilizada, e ela começa a reinar, começou a ser rainha. Mardoqueu, então, seu tio, conta para ela, que foi o primeiro versículo que eu li, o plano de Amã, né, o primeiro ministro do rei, ele conta então o plano de Amã para destruir, no mês de Adar, no dia 13, existia um dia determinado para a morte do povo de Deus, no mês de Adar. O dia do assassinato de todos os judeus. Mas o Senhor já tinha um decreto novo contra o decreto do seu povo. Assim o Senhor já tem estabelecido sobre a sua vida um novo decreto de vida, sobre decretos de morte que haviam sobre a sua vida e sobre a sua família. 3 receberam. 4. Amém, glória a Deus. E Mardoqueu então pede para que ela utilize da sua posição. Ei, Esther, agora você é rainha, marida do rei, é marida do rei. Faça alguma coisa aí pelo seu povo, você é a esposa do rei. Faça algo pelo seu povo. Os judeus estão com uma morte determinada. Mordecai manda esse recado para ela e adverte ela de maneira dura, falando, olha só, você foi colocada nesse palácio, você nasceu nessa família, você está nessa empresa, você está nessa igreja, você está no palácio, você foi colocada como rainha, não é para ficar comendo uva e se banhando em óleos, é porque o Senhor está contando com você agora para um posicionamento. Deus está dizendo, ei, você nasceu para um motivo, e não é para ficar deitada na rede aí no palácio não. O Senhor conta com você agora. Deus fez escolhas por você, te colocando nessa família, com essa identidade, nesse lugar, nesse trabalho. São escolhas soberanas de Deus. E você vai viver todos os planos que Deus tem para você, se submetendo às escolhas de Deus, e não se revoltando contra as escolhas de Deus. Abraçando aquilo que Deus te deu para viver. O Senhor tem um cronograma. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você, que vive no modo governo, talvez você não viva ainda, mas aqueles que vivem no modo de realeza, no modo governo, eles não escolhem suas lutas, eles enfrentam as lutas que não escolheram, eles aceitam se responsabilizar, tomam para si, entendendo que Deus está contando com eles. Tem a opção de ficar parado atrás de uma montanha, com medo, acuado, fragilizado? Para quem vive no modo governo, não tem, queridos. Exceto se você vive no modo escravo, cativo. Então sim,
Você vai ficar sentado num banco, sentado num sofá, murmurando pela sua vida, pelo histórico de tudo que te aconteceu. Então você não pode fazer nada pelo povo, então você não pode exercer governo, então você não pode mudar, porque veja bem, Juliana, olha a minha história. Quem sou eu? Talvez isso passou pela cabeça de Esther. Quem sou eu para fazer alguma coisa pelo povo? Olha a minha história, não tenho pai, não tenho mãe, fui criado pelo tio, vivo no modo escravo. Quem sou eu? Sentimento do quê? De falta de dignidade diante de Deus e diante de si mesmo. Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Por que Deus vai contar comigo? Tem tanta gente boa aí. Ei, querido, você tem dons e habilidades que Deus só deu para você. Ninguém tem o que Deus deu para você. Quando Deus me resgatou, queridos, eu entendi algo muito importante sobre o corpo de Cristo. Que Deus não tem lata de lixo. Porque eu, diferente da samaritana, não estava do lado do poço. Eu estava dentro, afundada, buscando suicídio. E na minha fraqueza o Senhor se fez forte. Mas não tem essa opção, queridos, de não se envolver quando Deus está nos chamando. Porque sempre que o Senhor está fazendo algo novo, Ele convida para um banquete. O que nós estamos fazendo aqui, queridos? A realeza gosta de andar reunida, diz Chris Valentin, não é isso? Os escravos andam sozinhos, excluídos, isolados. Mas a realeza gosta de sentar à mesa para partilhar as heranças do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesses dias. Porque somos filhos e temos direito à herança. Então, Mardoqueu manda dizer para ela: ei, minha querida, chegou um momento aí na sua vida, um tempo de mudar a sua identidade, porque você está no palácio, você tem um cargo, mas você levou com você uma identidade fragilizada e de escrava, e escravos não exercem governo. Você foi para o palácio e levou junto uma menina amedrontada, e essa identidade precisa ser mudada, para que você possa suportar tudo aquilo que Deus vai fazer através de você e por você. E todas as bênçãos que você tem pedido em oração, você precisa de uma identidade firmada, estruturada e não fragilizada, para que você possa suportar tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Tudo aquilo que você tem pedido em oração, querido, eu te pergunto, você dá conta de receber hoje, se Deus te entregar? Ou se Ele te entregar hoje, Ele te mata? Porque o corpo não suporta, a mente não suporta, e o espírito está fragilizado e você quer. E o Senhor não te dá por amor a você. Porque primeiro precisa cuidar do corpo que Ele te deu. Sabe esse corpo que a gente só usa para produção? Só que isso precisa estar estruturado para que você possa entrar num novo patamar, tanto de desafios quanto de bênçãos. Aqui Mardoqueu estava provocando a Esther a atravessar um desafio, porque ele sabia que ela era uma mulher cheia do caráter de Deus, mesmo com todo o histórico de abandono e de orfandade. Muitas coisas passaram pela cabeça dela. Agora que eu que eu saí da fila do pão, agora que eu estou no palácio, eu vou ter que arriscar minha vida por esse povo? Agora que eu consegui um lugar ao sol, não, agora eu vou me encolher aqui e vou desfrutar, só para mim, conhece? Queridos, hoje de manhã o Senhor me deu uma lição. Eu fui num salão de beleza do lado do hotel ali, para fazer uma escova, para baixar um pouco o leão. E a moça que estava fazendo a minha escova, eu olhei para o pé dela e ela estava com um tênis sem amortecedor para ficar o dia inteiro em pé, né, como cabeleireira. E o Senhor me falou: dá o teu tênis para ela. Eu falei: mas como que eu volto para o hotel a pé? Não interessa, dá o seu tênis para ela. Eu falei: tá bom, Senhor. Eu olhei e falei: moça, que número você calça? Ela falou: 36 para 37. Eu falei: mas não é o mesmo número que o meu? Olha só. Eu falei: eu comprei esse tênis ontem, você aceita? O Senhor me falou que você está com dor nos joelhos por causa desse tênis ruim aí seu. Aí a menina começou a chorar. A gente precisa ser mais facinho para Deus, querido.
Não, a gente quer um raio na cabeça, um sinal de fumaça, um anjo descendo uma carruagem de fogo, um arcanjo tocando harpa para fazer alguma coisa. Não, dei o tênis para ela lá, como é que você vai voltar? Não interessa. Voltei de pé descalço. Ganhei uma havaiana no meio do caminho ainda. 34, mas deu certo. Ficou aquela parte de fora aqui. A gente precisa ser mais fácil para Deus, para viver mais milagre. A gente quer ver milagre, mas não quer fazer parte dos processos que Deus manda fazer. Não quer obedecer. Não quer obedecer porque vai ficar com o dano, vai ficar com o prejuízo. E Jesus não ficou com o prejuízo que era seu? Porque fé não é sobre ganhar carro novo, apartamento. Fé é sobre dar, querido. Não é sobre ganhar. Você não precisa de fé para ganhar nada. Qual fé que essa mulher teve para ganhar um tênis? Nenhum. Quem teve fé sou eu. Para me... Quem tem que ter fé é quem dá, querido. Reis sempre tem algo para dar. É o produto do reino. Reis nunca chegam de mãos vazias. Reis não estão na fila da mendigância. Sempre tem algo para entregar. Tem um texto que eu escrevi hoje de manhã aqui, sobre essa identidade ferida e essa identidade restaurada. Quero compartilhar com você, porque não existe manual para quem está se reconstruindo. Não existe roteiro, preste atenção. Talvez você esteja nessa fase da vida, recalculando a rota, transicionando, ou buscando direção. Mas o que ninguém te contou, e eu vou te contar, é que se curar dói. Ser curado dói. Abandonar os ídolos é um luto. Primeiro ídolo que o Senhor me pediu, a independência financeira. Porque eu dependia de quem? Do meu braço, para viver. Com 10 anos de idade eu já vendia picolé, algodão doce, para sustentar a minha casa. Lacan, que é um psicanalista que eu gosto muito, eu sou formado em psicanálise também, diz que nós mulheres nos colocamos no lugar da falta. Com 10 anos eu virei o provedor do meu lar. Primeira coisa que o Senhor me pediu foi a minha independência financeira. Quem te sustenta sou eu. Dentro de uma conversão financeira que não cabe aqui contar. Está no meu canal lá do Instagram. Se você quiser, a minha conversão financeira. E hoje eu me tornei facinho para Deus. O ano passado comprei um carro que durou uma semana que eu já passei para frente. Há 10 anos atrás a mesma coisa. Porque não existe nada que nós temos que seja nosso, queridos. Nós somos mordomos. Mas o que ninguém te contou é que ser curado de ídolos, de feridas, de identidades feridas dói. E não é pela ferida, mas é pela perda da história de ter que ficar ruminando a mesma história. É o abandono de uma identidade, de uma história ferida que nós estamos o quê? Familiarizados. E nós paramos no nosso testemunho. Talvez se você chegasse a conversar comigo há 7, 8 anos atrás, o único assunto que eu teria com você era esse, porque eu ainda estava parada no meu testemunho. Eu ia conversar com você, você ia sair chorando, porque é um testemunho que o Senhor transformou em vestes de alegria. Mas a dor, primeiro, ela nos desorganiza. Ela expõe tudo. Ela dá nome ao pecado e ela dá nome às identidades que você está sustentando e que não cabem mais para esse tempo. A mulher autossuficiente, o homem que dá conta de tudo, a mulher que não precisa de ninguém, aquela que se sente injustiçada, as vítimas escondidas, os casamentos idealizados, os personagens idealizados. A cura, ela traz tudo para fora, ela expõe. E aí dói. Traz à luz o que está oculto. Dá nome ao problema. Porque a gente se acostumou a sangrar por dentro e mostrar a beleza por fora. A gente não está preocupado em se curar. Mas a gente vive no modo de sobrevivência. Nunca consegue transbordar. Porque isso é um modo de autossabotagem que a gente vive a vida toda. Só que um dia o processo começa. Porque Deus tem propósito na vida de todo mundo aqui. Você pode estar resistindo,
Mas o Senhor está batendo na porta para você abandonar identidades que não cabem mais nessa nova estação que o Senhor quer que você entre. E Ele quer que você abandone a fantasia daquela pessoa que dá conta de tudo, que é forte demais. Chega, o Senhor diz, de se encaixar no papel de guerreira, de homem valentão, daquele que dá conta de tudo, mas tem uma vida dupla. Por que eu sei que tem uma vida dupla? Porque eu trabalho na área da sexualidade. Tem 8 anos que eu trabalho com pais de LGBTs. O Senhor me chamou para ajudar famílias. Já ajudei mais de 1.200 famílias a entrarem em harmonia, se é que tem como. É um conflito. E nós estamos lá garimpando, tentando ajudar. Mas não é só na área da homossexualidade. A área da pornografia, 66% dos cristãos consomem pornografia. Então, de que adianta ter uma cara de santidade, aparência de piedade, diz a palavra, mas por trás uma vida dupla? Ei, querido, Satanás não respeita a frase de efeito aqui no púlpito, não. Ou você tem uma vida integral de santidade diante de Deus, ou o Senhor fala a mesma coisa que falou para o rei Abimeleque, em sonho, um rei ímpio. Se você não alinhar a sua vida, devolver Sara para Abraão, você e tudo que é seu morrerá. Quando nós estamos com o nosso coração impuro diante de Deus, somos encontrados impuros diante de Deus. O Senhor falou para Abimeleque: agora que você está sabendo, obedeça. Gênesis 20. Se você não obedecer, saiba que você e tudo que é seu, sua casa, seus negócios, seus cachorros, seus filhos, seus netos, seu dinheiro, seu ministério, tudo que é seu morrerá. Por que eu falo isso? Porque esses mesmos 66% que vivem atolados em pornografia acham que o fato de ninguém saber já está bom, não tem problema nenhum. Eis que eu te digo que tem um grande problema. Você e tudo que é seu fracassará, diz a palavra. Então se você não cabe mais nessa fantasia de que você é forte, demonstre a sua vulnerabilidade. Se você não se encaixa mais no papel de guerreira, você precisa abandonar essa mulher idealizada, que idealizou o marido, idealizou uma carreira, idealizou filhos, e hoje a realidade não é essa. Bem-vindo ao mundo real. Nós não estamos aí brigando com os adolescentes, né? Eu falo sobre ideologia de gênero, transgenerismo, essa pataquada toda também. E qual que é um dos pilares da ideologia de gênero? Imanentismo, é a vida subjetiva, é a vida que não existe. É a fantasia, a terra do nunca, é o mundo irreal. E aí nós estamos brigando com os adolescentes, com as crianças que não querem viver no mundo real, que é um mundo de responsabilidade, que é um mundo de autonomia, que é um mundo de autorresponsabilidade. Mas se nós gostamos de viver no mundo real, a gente também tem a nossa vidinha dupla. E acha que tudo bem, porque ninguém sabe, e eu continuo assim. Eu não estou brava não, viu, querido? Posso continuar? Você está aí? Primeiro, a cura te desorganiza, porque você está acostumado a viver só no modo sobrevivência. Talvez você está familiarizada com o caos e não com o sucesso. Talvez você está familiarizado com a dor e não com a alegria. Talvez você está familiarizado com a traição e não com a fidelidade. Mas o Senhor quer arrancar você desse lugar. Mas isso exige abandonar uma dor que te dava sentido até hoje, existencial. Porque o discurso é sempre o mesmo. A ruminação, a fala é sempre a mesma. Não, porque há 10 anos, veja, por que aconteceu aquilo? Não, mas a minha história é assim, não, mas a minha mãe, não, mas o meu pai. Não, mas eu fui abusada com 10 anos. Não, mas a minha mãe me rejeitou no ventre, o meu pai também. Depois o meu tio me abusou sexualmente, depois abusou de novo. E depois eu vivi relacionamentos de dependência emocional. E depois eu quase morri em casas de programa, em boca de fumo, usando drogas. Essa sou eu. Mas eu não parei no meu testemunho. Não pare no seu testemunho, queridos. Talvez você está familiarizado aqui dentro com derrota. E não com florescer diante de Deus. E não em dar frutos, em ter sucesso, em prosperar.
Talvez você ache que isso é só para o irmão do lado. Mas experimente viver no modo obediência e coragem. Porque você vai chegar em lugares que nem a sua fé alcança. Foi a obediência que levou Cristo a cumprir o propósito. E Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O que antecede o propósito, o cumprimento do propósito? A obediência, queridos. Não é a fé. Porque nós analisamos demais as coisas de Deus. Cura é atravessar problemas. É atravessar o vazio que você tem dentro. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. É aquilo que ainda está nascendo. Povo hebreu significa povo que atravessa. Não é o povo que fica na margem do rio. Ele atravessa as dificuldades, atravessa os problemas. Ele não quer uma vida de, e se eu atravessasse? E aí Esther então manda um recado para Mardoqueu, para o seu tio. Vem o posicionamento dela e ela fala, Esther mandou responder, mande reunir os judeus em Suzã para um jejum. Não comam e não bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas faremos o mesmo. Ainda que seja estritamente proibido, eu irei ter com o rei. E se tiver que morrer, eu morro. Eu não vou ter uma vida de, e se eu fizesse algo por Deus? Eu não vou ficar parada na intimidação, no medo, na covardia. E aqui começa uma travessia de uma margem para outra. Cura é atravessar, queridos. É flutuar entre o que e o que você ainda não sabe ser. Os dias de Esther, de jejum e oração, apontam para a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Não é mesmo? Onde morre Jesus, o homem Jesus, e ressuscita o Cristo. Morre Hadassah e ressuscita a rainha Esther. Por quê, queridos? Porque ninguém passa por um processo que Deus te chamou sem ter uma restauração de identidade. O Senhor te honra restaurando a sua identidade. Porque você está se submetendo aos processos de Deus, mesmo sem entender. É isso que é obediência. Ninguém que atravessa os processos que Deus te chama sai com a mesma identidade. Paulo fala para Timóteo, porque talvez aqui você tenha palavras sobre a sua vida, mas talvez você ainda não esteja vivendo aquilo que o Senhor já te prometeu, aquilo que já foi derramado sobre você. E você fica perguntando, Juliana, mas não é só receber a palavra, não é só no automático. Não, queridos, você precisa se posicionar. E era isso que o Senhor estava instigando Esther. E Paulo falou para Timóteo sobre as palavras proféticas que ele recebeu, que ele havia recebido. Ei, agarre essas palavras, lute por elas. Não abra mão das palavras que você recebeu sobre a sua vida. Você vai ter que lutar, se apropriar daquilo que o Senhor tem para você. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, porque a palavra diz, mas foram chamados, mas decidiram não agir no momento oportuno e continuam só como chamados. Nunca serão escolhidos porque não agem. Eles estão esperando um raio do céu, eles estão esperando estar prontos. Querido, pronto é uma decisão. Você sabe que Deus está com você. Não tem como ter vitória sem grandes riscos. Quanto maiores os riscos, maiores as recompensas. Era isso que estava acontecendo na vida de Esther. Ela sabia que para ela ir mais longe, ela precisava entregar mais. Porque com aquela identidade fragilizada, ela não ia longe não, queridos. Quando você anda seguro com essa identidade em Deus, você não depende da misericórdia dos outros. Mas quando você está inseguro do modo de governo que Deus chamou para viver, sabe como muitas pessoas gostam de serem vistas? Modo pena, piedade. Olha a história da Juliana. Meu Deus, olha a história da Esther. Não teve pai, não teve mãe. Nós gostamos de ruminar injustiças que vivemos para sermos vistos com piedade. Não queira ser visto com piedade, queridos. Queira ser visto com governo, modo de realeza. Porque vítimas, pessoas vitimadas, presas em discursos derrotistas ou vitimistas, vítimas não governam, queridos.
Eles são governados por discursos de culpa, de ruminação, de histórias que me fizeram, que aconteceu, que eu vivi, que me abandonaram. E eu falo isso como alguém que já viveu tudo isso, queridos. Abuso, rejeição. Ela aceitou o convite, porque ela não queria viver no modo piedade, para que sempre alguém tivesse me socorrendo ela em tudo. Percebe que as pessoas que vivem no modo vitimização, sempre tem alguém que tem que socorrer ela, porque ela não tomou as rédeas da sua vida ainda. Mas hoje o Senhor está chamando para você para tomar as rédeas da sua vida. Posso ouvir um amém de você aí? Ela não queria chegar diante do rei com cara de piedade, ela queria chegar com vestes novas. E não com vestes de lamento, que nem disse rei Davi, mas com vestes reais. E a sua voz mudou, a sua postura mudou, o seu comportamento mudou. Esther 5:1 vai dizer que ela chegou diante do rei. No terceiro dia ela vestiu as vestes reais. Chegou diante do rei que estava sentado no seu trono. E vendo o rei e a rainha, estendeu para ela o cetro de ouro. E ela tocou na ponta do cetro. Na ponta do cetro só pode tocar quem foi reconhecido pela graça e pelo favor de Deus, e não quem é visto como escravo. Porque o rei se alegra quando você assume o seu lugar. E não um lugar de falsa humildade, mas o lugar que ele já liberou você para viver. Ele reconhece a idade de governo dela e diz: diga-me, rainha Esther, o que você quer? Até metade do meu reino eu te darei. Não foi o que ele diz para ela? Porque quando você fala no modo governo, queridos, você fala não como quem está suplicando piedade, mas você fala do mesmo nível de governo. Então uma autoridade espiritual vem sobre você que reflete no mundo natural. A sua voz muda, o seu comportamento muda, os seus interesses mudam, porque você abandonou uma identidade fragilizada. E você está assumindo um lugar que Deus já te liberou e os demônios tremem. Porque você está entrando num lugar que Deus se alegra quando você entra. Porque é nesse lugar que você vai desfrutar do lugar de rei, de filho, das heranças. Porque heranças não são dadas para escravos, mas para filhos. Reis presenteiam outros reis. Reis não presenteiam escravos. E ele olha para Esther e diz: me diga o que você quer, até metade do meu reino te darei. O rei Jesus, o Senhor Jesus, ele já foi reconhecido como rei quando ele nasceu. O Senhor Jesus não será rei numa era vindoura, ele já foi rei quando ele nasceu, muito antes dele nascer. E os reis magos já foram presenteá-lo quando ele nasceu. Entregaram para ele o ouro mais rico dos minerais, o incenso, a mais cara das unções, e a mirra, o mais caro dos perfumes. O ouro representa o reino, o incenso representa o louvor, e a mirra representa o sumo sacerdote de Cristo, declarando que ele é rei, que ele é sacerdote, digno de toda a honra e de toda a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Porque reis não adoram de mãos vazias, é um produto do reino. Um rei sempre está honrando outro rei. Esther então chama Amã, fala para Assuero. Ela faz o pedido dela. Talvez ela poderia pedir, como Acabe, uma vinha, né? Ela podia pedir um apartamento. Mas ela fala: eu quero um jantar na presença dos meus inimigos para que meu cálice transborde. Conhece esse versículo? Porque os pensamentos dela estavam concernentes às coisas do reino e não interesses pessoais. Ela estava de olho nas coisas do reino. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, você conhece? E as outras coisas, isso aí que você quer, serão acrescentadas. E ela fala para o rei: eu quero um banquete na presença do meu inimigo. Eu quero um banquete na presença do meu inimigo mais íntimo, Amã. Mesmo sabendo que Amã tinha planos ocultos de manipulação e de assassinato sobre a própria vida dela e do seu povo, Esther continua andando na diplomacia de governo de reis em honra. Ela não desce ao nível do seu inimigo para andar em manipulação. Quando muitas vezes nós somos provados, queridos, desta maneira, quando temos desafios para enfrentar, o Senhor ele fica olhando, qual modo nós vamos operar?
Se Esther desce para operar no modo de agir de Amã, modo manipulativo, ela se iguala a um escravo. Se ela se iguala a um escravo, não tem como ela querer ser vista pelos outros como rei, como rainha. Quando você desce ao nível dos princípios do mundo, que não há princípios, você se iguala ao modo de funcionamento do mundo. Mas Esther, ela se mantém, queridos, com a sua identidade real, andando em princípios. Porque se cada conflito você cede ao funcionamento do mundo, não tem como você passar de fase. Porque não tem como uma identidade inconstante suportar tudo aquilo que Deus quer te dar. E aí você fica flutuando como uma montanha russa entre princípios e emoções caídas. Princípios e emoções caídas. Princípios e emoções caídas. E o Senhor fala, quando que você vai entrar numa constância? Porque desta maneira você não suporta o que eu tenho para você. Esther andou em honra na presença do seu inimigo, o seu cálice transbordou. Porque é assim que nós conquistamos a autoridade, queridos. A autoridade, ela cresce no solo da honra. Porque quem governa, quem anda em honra, anda na luz. Resolve as coisas na mesa. Traz o meu inimigo na mesa para resolver os B.O. Não faz as coisas por trás, no oculto, no escondido. Não, querido. Esse não é o modo de funcionamento de Deus. Mas quando você desce ao nível do seu inimigo, você se iguala a ele, a um escravo. E se você se trata como um escravo, não espere que o mundo te trate como um rei. Porque escravo se movimenta por interesse próprio, dinheiro, barganha, vícios, pecados. Interesses do seu coração, acima de qualquer princípio. Ele está de olho nas coisas concernentes ao seu coração. Eu tinto, Juliana, eu tinto. Eu que trabalho com sexualidade, queridos, acordo todo dia no meu Instagram, tem lá uns barbados de 90 quilos, 45 anos. Juliana, eu estou há 10 anos tentando largar pornografia, mas eu tinto vontade toda noite de ver. Falei, meu querido, enquanto a sua vontade de permanecer escravo for maior do que a sua vontade de ser livre, você vai continuar obedecendo o que você sente. Quando seu desejo de ser livre for maior do que a dor de ser escravo, você se liberta. Porque não vai descer um anjo desligar o seu computador. É o modo governo. Eu não sou governado por instintos. Eu não sou governado por desejo. Até hoje eu não vi ninguém morrer de abstinência de pecado. Quando eu me converti, eu fiquei 4 meses. Glória a Deus. Não estou entendendo ali, tem 3 horários. 35, 16 e 4. Hã? E eu não sou bom em matemática. Agora eu me perdi. Tentei fazer as contas ali. Quando eu me converti, querido, eu passei 4 meses me desintoxicando da cocaína e não morri. Sozinha, não fui para a clínica, não fui para terapia. Falei, meu Deus, e minha família não merecem essa pessoa viciada. Chega de desonrar a Deus com a minha vida. Mas escravos, queridos, eles vivem no modo de obediência aos desejos, a ira, a amargura, a culpa. E por onde passam vão construindo rastros de desonra. Começam a viver no modo evitativo. Então eu não vou mais naquele lugar porque tem aquela pessoa. Então eu não vou mais... Meus cadarços. Então eu não vou mais naquela igreja porque tem aqueles líderes. Então eu não vou mais naquela casa porque tem aquela pessoa. Rastros de desonra, queridos, por onde a gente passa. Mas o Senhor é misericordioso, Ele nos chama para, Ele nos convida para trazer o elefante para a sala. Conhece a expressão? É isso aí que é Amã. Traga o elefante para a mesa. Põe o bode na sala para a gente resolver os B.O. Porque você acha que Satanás vai te entregar tudo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, assim, facinho. Você acha que não vai aumentar o nível de intimidação? Você acha que não vai aumentar a pressão? Você acha que Ele não vai te acuar, te intimidar mais ainda, sabendo? Por quê? Porque Ele está vendo o seu potencial e você não vê. E Ele sabe coisas sobre você que já foram liberadas porque está na palavra. Só que você ainda não decidiu se apropriar dessa identidade nova. Porque você acha que não é para você. Você acha que não merece. Falsa humildade.
É falsa humildade, sim, queridos. E por isso que tem uns que a palavra de Deus fala, que o Senhor diz, traga-os à força. Você já ouviu isso na parábola do grande banquete? Eu fui uma dessas. O Senhor fala, vai e convide todos aqueles que de antemão sabiam da festa, do banquete que estava pronto. O seu servo foi, convidou, voltou e falou ao rei, olha, eles deram desculpas e eles não virão. E o que o Senhor faz? Ele cancela o propósito e fala, não, eu vou refazer a lista. Esses aí não vão participar, mas outros vão. Agora vá pelos becos e valados e chame outros, até que minha casa fique cheia, porque a festa não será cancelada. A vitória já foi liberada, a vitória já foi decretada. Mas aí é interessante que o conservo foi, voltou e disse, ainda tem lugar na sua casa. Aí o Senhor foi nível hard, foi lá que ele me achou. Ele falou assim, agora você vai dentro dos poços. Você vai nos becos, nos valados, nas casas de prostituição, nas casas de programa. Você traz aqueles que para a sociedade são a escória e obrigue-os a entrar no meu banquete. O que o Senhor estava dizendo? Se você convidar ele para uma festa, ele não se vê digno, porque existe um acusador dizendo, quem é você para estar na festa do rei? Então traga-os de qualquer maneira, obrigue-os a entrar no meu banquete. E foi assim talvez que muitos aqui vieram. E foi assim que eu vim. Porque o seu Senhor me convida do jeito que eu estava, queridos. Eu ia olhar e falar, mas quem sou eu para ir numa igreja? Quem sou eu para sentar à mesa? Quem sou eu para andar com os santos, querubim ungidos e vice-deus? Cheia de pecados, mentiras, fortalezas, enganos. Quem sou eu para estar na comunhão? Eu não sou digna. Um acusador interno de falta de merecimento. Quem diz isso para você, que você não é merecedor das heranças do rei? Hã? Quem intimida você? Mas queridos, quando a gente anda em honra, a gente descansa sobre os desafios. Quando a gente já reparou todas as nossas brechas, a gente já estendeu o perdão, já fez o pedido de perdão, a gente descansa na tempestade. O descanso, como diz o pastor Luiz Hermínio, o descanso em meio aos problemas me dá autoridade sobre os problemas, porque eu sei que o Senhor fará parte dele, por isso eu descanso. Eu já fiz a minha parte e eu sei que o Senhor fará a sua, e isso me dá descanso, me dá autoridade no meio da tempestade. Era assim que Jesus estava no barco, com autoridade sobre a tempestade, porque ele confiava naquele que o enviou. E a honra promove você nos lugares em que você estiver inserido. Mas quando você anda em desonra, a desonra destitui você de qualquer cargo, não importa a sua competência. Porque Deus não tem compromissos com vasos de desonra, a não ser trazer exposição, como Ele fez com Amã. E diante dos seus inimigos. Porque muitas vezes as pessoas desonram no privado, mas elas serão expostas no público. A gente acaba reproduzindo sempre aqui do lado de fora o que nós carregamos, os princípios que nós carregamos do lado de dentro. Se honra, honra, se desonra, desonra. Esther poderia ter tentado resolver esse BO na sedução. Assuero era seu marido, na cama, na manipulação. Mas ela não usou nem da beleza para resolver o problema. Ela usou dos princípios do governo de Deus, confiando em Deus e não na sua beleza. Vou passar aqui que... mais 5 minutos aí, aguenta, querido? Eu escrevi tanta coisa aqui hoje de manhã, querido, que nunca acaba. Mas se eu não acabo, depois nunca mais me chamam. Meus queridos, reis, rainhas sempre tem algo para oferecer. Quem acha que veio ao mundo para ser servido, que não tem nada para oferecer para o seu irmão, está fadado ao fracasso. Aí então Esther solicita o banquete. Enquanto isso Deus estava o quê? Tramando em seu favor, arquitetando em seu favor. Porque não dorme aquele que te guarda, não dormita o guarda de Israel. Ele sempre está trabalhando para aqueles que nele esperam. Talvez você possa estar aí falando, Juliana, mas essa mensagem não serve para mim, porque eu não ando no modo escravo. Eu não assisto pornografia, eu não tenho uma vida dupla, eu não tenho ninguém para perdoar. Mas talvez, queridos, você esteja sendo pego
por algo que eu fui pega 3 anos atrás e eu chamava de virtude, produção, modo autossuficiência. E homens e mulheres esgotados de trabalho negociam seus valores. Esgotados de produção, começam a se nivelar por baixo. Começam a abrir mão de princípios e valores. Por isso que Deus falou para Gideão: eu conheço as tuas limitações, miserável. Vai na força que você tem, eu sou contigo. Eu não estou te pedindo para ser além do que eu sei que você é. Vai na força que você tem, só vai. Não para. Mas muitos de nós aqui estamos vivendo no modo exaustão, modo autossuficiência. Isso é escravidão, queridos. Porque o lucro não está no trabalho, está no descanso. 1 Timóteo 6,6. Grande fonte de lucro é o contentamento. Contentamento daquilo que o rei já me entregou, daquilo que eu já posso desfrutar, daquilo que eu consigo avançar, do modo como eu consigo andar, das forças que eu tenho. Grande fonte de lucro está no contentamento. Mas a gente acha que exaustão é sinônimo de competência, e burnout é virtude, que foi o que eu entrei há 3 anos atrás. Na verdade, a gente só está dando um recado para Deus, que a gente não aprendeu a se amar, e que a gente se deixou por último, mais uma vez. Porque tudo e todos sempre são mais importantes do que eu. Não é isso? É isso que está fundamentado talvez numa estrutura, e Satanás está desmoronando você pela exaustão. Porque você acha que se você não fizer, ninguém vai fazer. Então que se lasque, a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Deixa estourar. Porque o Senhor quer te tirar do lugar de Salvador. Salvador já é Ele. Só que você acha que você é o Salvador da sua casa, da sua família, do seu filho, do seu marido. E você continua se deixando por último mais uma vez. E quem anda fora do autocuidado está informando para Deus que não está habilitado, não está qualificado para receber mais bênçãos. Porque vive no modo exaustão. Só está informando para Deus que não dá conta de receber mais. Senão Deus te mata. Porque o corpo não aguenta. O homem e a mulher que se abandonou, queridos, está informando para Deus que não consegue mais receber nada. Não suporta. Só que todas as manhãs, quando a gente acorda, a gente precisa decidir se nós vamos andar como pó ou como glória. Em qual modo nós vamos operar? Aquele que entende que Satanás quer te roubar o descanso. Porque até o Senhor descansou, mas você não pode, que você é melhor que Deus, né? Porque andamos de glória em glória, uma glória cada vez maior. Quantos homens e mulheres aqui estão parando no testemunho porque não tem mais saúde e não avançam para a próxima glória, porque acham que tudo depende de você? Ei, já existe um Deus e não é você. Eu tenho essa novidade para te contar. Porque sempre vai existir uma autocobrança, um cobrador, um acusador dentro de você, falando: o que você está fazendo aí, passeando com a sua família no parque, cheio de louça para lavar, cheio de roupa para lavar, e cheio de mensagem para responder, miserável. Porque Satanás quer que você dê tanta importância para isso. E aí você está passeando com a sua família, mas não pode, porque o modo autocobrança, autossuficiência, ele está te importunando. E aí você precisa abandonar a família lá no passeio e voltar para casa para responder a autocobrança. Você vai lavar louça, você vai botar a máquina, lavar roupa, você vai responder. Ei, querido, essas coisas não têm tanta importância quanto Satanás quer que elas tenham. Eu vou pular aqui porque talvez você está cansado, não é do seu trabalho, mas é de como você tem levado a vida. E o acusador vai dizer para você: você não deu conta de metade das coisas que você se propôs a fazer. Quem é você para merecer alguma coisa? Quem é você para entrar no descanso? Quem é você para mudar de identidade? Quem é você para merecer? E aí, você precisa fazer que nem Esther. Chama Amã para a mesa. Quem é Amã? São as nossas sombras, as nossas insuficiências, as pessoas para perdoar, os BOs para resolver. Chama o inimigo íntimo para a mesa,
Porque o lugar, o patamar que Deus tem para você não pode ficar refém de coisas por resolver, de coisas mal resolvidas, de pessoas para perdoar, de pecados de estimação. Chama o inimigo para a mesa e resolve seus problemas. E não para a sua história por aqui. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. O que é andar no modo de governo, Juliana? Para encerrar, é chamar os seus inimigos que estão aqui, ó, te acusando, e começar a viver uma identidade sem acusações, porque não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Sustentar uma identidade que não aceita acusações do inimigo, de medo, de intimidação e de falta de amor próprio, de valia, de dignidade. E o Senhor está chamando você para se apropriar desse lugar hoje.